quero te convidar a fazê-lo. Abra comigo na segunda carta do apóstolo Pedro. É quase no finzinho, quase chegando em Apocalipse. Um pouquinho antes das cartas do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo Pedro. O capítulo é o número 1. Vocês acharam? Amém. Estão achando? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versículos do 1 adiante, os que se seguem. Diz assim, vamos ver com bastante calma e entender o que o Senhor tem para nós essa manhã. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esse primeiro versículo nos diz a quem essa carta é endereçada. É endereçada a irmãos que, assim como Pedro, alcançaram fé para a salvação, e essa fé é produto da justiça de Deus aplicada na obra de Jesus Cristo. Amém? Deu para entender isso? Versículo 2 é o que ele deseja, é o que ele ministra sobre esses irmãos que alcançaram fé para a salvação. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. E como que a graça e a paz é multiplicada nos santos? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. À medida que nós conhecemos o Senhor, esse conhecimento nos leva a ter graça e paz multiplicada. Amém? Versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Algumas Bíblias diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para viver piedosamente, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas sejamos participantes da natureza de Deus, ou da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a fé que vocês alcançaram, lá que está dito no versículo 1, a essa fé para a salvação, acrescentem virtude, e a virtude, conhecimento, e ao conhecimento, domínio próprio, e ao domínio próprio, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal acrescente caridade. Se vocês fizerem isto, porque se em vós houverem e aumentarem estas coisas, vocês não serão encontrados ociosos, nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deu para todo mundo compreender? Não necessitava muito de falar, porque é um texto, embora de palavras difíceis, quase que auto-explicativo. É quase uma receita, né? O que eu queria dividir com vocês nessa manhã é que a gente às vezes conhece a Bíblia, conhece a palavra, e aquilo fica no nível mental da lógica. E parece que aquilo é só conhecimento, como foi lido aqui, ocioso. É só para encher a tua memória, mas ele não produz fruto, ele não produz resultado. A gente às vezes cita versículos, e aquilo é da boca para fora, ou é na emoção, mas aquilo não tem vida própria em nós. Você quer ver um texto? Romanos 12, capítulo 2, a gente sabe de cor. A gente costuma dizer: e não vos conformeis com este mundo,
mas renove o teu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo a gente sabe de cor, mas a gente não traz aplicação para a nossa vida. Porque esse texto está dizendo algumas coisas. Está dizendo que existe um mundo, uma dimensão que nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa dimensão é a dimensão terrena, temporal, contemporânea. São os pensamentos, as ideias, as ações que os homens fazem aqui. São os projetos deste mundo, são as coisas deste mundo, as palavras deste mundo. E essas coisas, quando introjetadas em nós, nos impede de ver que há uma dimensão superior, em que Deus preparou para a gente viver e andar. E a palavra é experimentar o que Deus reservou para nós. Então às vezes a gente conhece a palavra, e aquilo está só a nível mental, e a gente não experimenta de verdade essa palavra. A gente conhece a vontade de Deus, mas ela não é prática, ela não é experimental na nossa vida. A gente é, como dizia Jó antes da tribulação, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora de com Ele andar. Às vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos a Deus de ouvir falar, mas não experimentamos Deus, a gente não está impregnado de Deus, da vontade de Deus. E às vezes a gente encontra uma lacuna entre essas coisas. E eu vou dar um exemplo para você. Hoje a gente está aqui cercando a mesa do Senhor, e aqui, de maneira simbólica, alegórica, está expressa a maior obra de Deus para nós. A maior obra de Deus para nós. E às vezes a gente chega aqui num culto como hoje, e a gente chega com um ar derrotado, fracassado, como se a nossa vida fosse só de tropeços, só de lutas, só desgraça, só notícia ruim, só lutas, lutas e lutas. E a gente não percebe que nós somos amados, que aqui está expresso o preço incalculável de amor, que aqui está dizendo que a obra de Deus foi para nos resgatar, nós somos comprados, nós nos tornamos vencedores sobre este mundo e sobre esta morte que de perto nos cerca. E a gente sabe, conhece essas verdades, mas não experimenta. Então a gente anda prostrado, frustrado, porque a gente conhece a dimensão deste mundo e não consegue ver a dimensão que há em Deus, onde nós estamos em Deus. E inevitavelmente nós somos produto daquilo que a nossa mente produz. Em Provérbios diz que a gente é o que pensa, assim como imaginou em sua alma, em seu coração, como pensou, assim é. E os nossos olhos são formatados ou moldados pela nossa mente, e não o contrário. A maneira com que a gente pensa é a maneira com que a gente vê. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe esses ipês amarelos? São lindos, né? Não são? Quando você vê uma árvore, um ipê amarelo. Dependendo de como a pessoa pensa, ele vai ver beleza ou não naquilo. Quando aquelas folhas começam a cair, fica tudo amarelo, assim, né? Dependendo da visão que você tem, e isso é formatado a partir do teu pensamento, você vai falar, olha que coisa maravilhosa, olha que tapete lindo que Deus nos deu aqui. Mas dependendo da pessoa, ele vai falar, nossa, mas essa árvore faz uma sujeira. Percebe? Porque a maneira com que a gente pensa é a maneira que a gente vê. É por isso que Romanos 12 diz para a gente renovar o nosso entendimento. Porque quando a gente renova o nosso entendimento, a gente consegue enxergar beleza, santidade em Deus, cuidado de Deus, amor de Deus,
para nós. Mas quando a nossa mente é formatada pelo mundo, tudo que a gente vê é ruim, é cinzento, é desgraça, nos coloca para baixo, como derrotado. E tudo isso faz com que a gente venha negar uma verdade que Deus já fez para nós. Vocês estão compreendendo? Então a gente foi amado, mas a gente não experimenta amor. A gente foi comprado, mas parece que a gente está a própria sorte, sem quem cuide, sem quem dê provisão, sem quem dê sustento. Ele já nos deu alegria, Ele já nos curou, mas a gente vive como enfermos, como triste. Aqui é um lugar de celebração, mas a gente vem com uma alma cheia de luto. Por isso, nós precisamos renovar a nossa mente, para a gente olhar a vida com outros olhos. Você quer ver como que se olha com outros olhos quando a gente tem a mente renovada? Aconteceu um ataque em Israel, sim ou não? Quando você olha com os olhos desse mundo, você fala, puxa, desgraça, misericórdia, não sei o que, tal. Mas quando você olha com os olhos de Deus, o Espírito Santo te faz lembrar uma promessa. Diz assim, quando vocês verem todas essas coisas acontecerem, levante a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. É triste por eles, mas eu me alegro, porque a nossa redenção está próxima. Os sinais estão se cumprindo. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Paulo e Silas estão no cárcere, olhando com os olhos naturais, olhando com a mente formatada por este século, por este mundo, por este momento. Eles estão ali para chorar, pedindo a morte, amarrados. Mas como eles têm a mente renovada, é meia-noite e eles estão cantando, eles estão adorando. Quando a gente olha com os olhos naturais, todas as circunstâncias nos levam a murmurar, blasfemar, negar a verdade que há em Deus e na sua palavra. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, tudo que nos acontece, a gente pode falar de verdade, tudo que me acontece, seja bom ou ruim, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Amém? O que o apóstolo Pedro está dizendo na segunda carta que nós lemos? Ele está falando isso para um público específico, que foi alcançado por essa obra. Ele está dizendo, olha, a vocês que assim como eu, alcançaram fé para a salvação, pela justiça que há em Deus, manifesta na obra de Jesus Cristo, a vocês. Recebam graça e paz em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E não é simplesmente receber graça e paz. Essa graça pode ser multiplicada, graça sobre graça. O Evangelho ministra a nós graça sobre graça, paz, segurança em Deus. E como que se conhece isso? Conhecendo a Jesus, conhecendo o caráter de Jesus. Você sabe que aqui está dizendo de um Deus que é fiel? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Ele amou os seus discípulos e foi com os seus discípulos até o fim. E por causa de nós Ele foi até a morte de cruz. Fidelidade incomparável. Se você conhece o caráter de Deus, por que você tem medo do amanhã, se você é dele? Por que você é temeroso quanto ao seu futuro, se você conhece o caráter de Deus e sabe que Ele é fiel como ninguém pode ser? Por que você é ansioso quanto ao amanhã, se o Deus que te chamou, que te comprou, Ele já está no teu amanhã?
que você já é participante da natureza divina. A mesa, ela tem alguns significados, não é só unidade e comunhão. Mesa é um lugar de familiaridade, de proximidade, de pessoas que se conhecem. O Senhor te convida nessa manhã a sentar na sua mesa, porque você já o conhece, porque você é próximo dele. Mais que isso, unidade, você é um com ele, se você tem o Espírito Santo. E se você é próximo dele, é um com ele, é íntimo dele, a mesa é um lugar de provisão. Ela é um símbolo de provisão para a tua vida. Ela é um símbolo de sustento para a tua vida. Ela é um símbolo de abundância para a tua vida. Ela é mais que isso. Mesa significa o ápice dos relacionamentos. Na Bíblia, a mesa é o ápice do relacionamento. É por isso que quando a igreja chegar lá, a igreja vai se assentar e Jesus vai servir todo mundo naquela enorme mesa, porque a mesa é o ápice das melhores relações. Você sabe por que você está aqui nessa manhã cercado na mesa do Senhor? Porque você é participante da natureza divina, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo. Mas entre você saber isso e viver isso, há um abismo, sim ou não há? Porque a palavra diz que você é vencedor, mas as vozes do mundo, da tua mente, os teus sentimentos, o que os teus olhos naturais veem, dizem outra coisa. Dizem assim: poxa, comigo nada dá certo, comigo é sempre mais difícil que os outros, etc. Não coloca um monte de empecilho. Então parece que o que Deus está dizendo é mentira, mas o que o mundo e os meus sentimentos e os meus olhos dizem é verdade. Ou não é assim que acontece? A palavra diz que eu já fui perdoado, santificado, purificado e recebi a unção do Espírito Santo. Mas eu vivo, a minha mente, os meus conceitos, eu vivo como se essa obra não tivesse sido ainda consumada, tivesse em processo. Então ainda eu carrego culpas, eu carrego remorsos, eu foco demais nos meus tombos, eu fico falando dos meus tombos, mas eu nunca falo que eu sempre fui levantado por alguém e eu continuei. Percebe? Aqui diz que Ele levou as nossas dores, que Ele foi amassado, ferido por minha causa. Mas eu tenho uma propensão tão grande a ficar olhando para minhas feridas e se vitimizando, se autocomiserando, e eu vivo assim, aquém daquilo que Deus diz que eu sou. Percebe? A minha mente me diz quem eu sou. Em última análise, nessa manhã, através do apóstolo Pedro, o Espírito Santo nos diz o seguinte: você precisa saber quem você é em Deus. Identidade. Quem é você? Se você é participante da natureza divina, se você recebeu fé para a salvação, se você tem à sua disposição graça e paz, por que existe um abismo entre o que Deus diz que você é e quem você imagina ser? São coisas inconciliáveis. Se opõe a um abismo entre essas coisas. Há um abismo. Porque eu conheço a palavra, sou cheio da palavra, mas a palavra parece que não frutifica em mim. E eu me torno ocioso, infrutífero, como nós lemos. Por que isso acontece? Por causa da nossa passividade.
Romanos 12, 2, que eu abri falando, diz o seguinte: não vos conformeis, não aceite para a tua vida isso de forma nenhuma. Nós aceitamos. As coisas estão difíceis mesmo, é assim mesmo, e está tudo bem. Então a gente cerca a mesa do Senhor e parece um funeral. É verdade? Porque a gente está focado nos nossos problemas e a gente tirou o olho da obra completa consumada, que nos fez ser participantes não só da mesa do Senhor, mas nos fez ser participantes da natureza de Deus. Essa é a nossa identidade, mas a gente não pensa como somos, percebe? Quando alguém é japonês, ele pensa como japonês, sabia? Ele não só fala como japonês, ele pensa como japonês. Você que é brasileiro, você pensa em português, sim ou não? O teu pensamento não é em português que acontecem as coisas? Você pensa em português. E fala em português. E sonha em português. Se você é cidadão do céu, por que você não pensa como o céu? Não fala as coisas do céu. Não sonha as coisas do céu. Porque você está com a mente formatada aqui. Paulo está dizendo desse contraste. É uma luta. São duas realidades que se opõem. Aqui é a realidade da natureza caída. Aqui é a realidade do espírito. Aqui diz assim: você é vencedor. Aqui a palavra diz para mim, para você: tudo posso naquele que me fortalece. Você até fala. Mas diante do primeiro problema, Senhor, acho que não vou suportar. Não vai dar não, não vou aguentar não. Vou entregar ao Senhor. Aqui a palavra está dizendo assim: não temas, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas a minha mente diz assim: eu estou só, não tem ninguém comigo. Eu gosto do apóstolo Paulo, que ele falou assim: olha, todo mundo me abandonou, todo mundo me traiu, todo mundo me deixou. É uma verdade. Mas ele tem a mente renovada. Aí ele fala: mas o Senhor me assistiu. Glória a Deus. Entende? A mente transformada, renovada. Você vê Deus em tudo. Você vê a beleza de Deus em tudo. Você vê a santidade de Deus em tudo. Então você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você desfruta a alegria no Espírito, apesar das lutas. Paz em meio à guerra. Porque a sua mente foi transformada. Vocês estão entendendo? O problema é que quando a mente não é transformada e você pensa como este mundo, você tem um problema. É o problema que o apóstolo Tiago fala: é aquela fonte que jorra duas águas. No domingo aqui você está dizendo que Deus é santo, você está cantando que Deus é poderoso, que Deus é excelso, sublime, o seu poder é ilimitado, a sua glória é sem igual. Na segunda-feira você está murmurando, xingando, blasfemando da tua vida. Porque uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é viver o que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, ele é tão profundo e ele é explícito de um jeito que ele coloca as vísceras para fora desse problema. Ele fala que tem gente que cerca a mesa do Senhor e no momento seguinte se senta na mesa de demônios. Sabe por quê? Porque conhece a palavra, conhece de ouvir falar, mas aquilo não é fruto, não é vida nele.
Não vos conformeis. Não estejam passivos, porque isso é uma realidade. O apóstolo Paulo, ele sofria, ele percebia essa luta nele. Ele falava: olha, às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. O meu corpo, a minha natureza é um problema. Quem me dera ser liberto de mim? Mas eu gosto da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para o nosso caminho. E ela dá a receita. Como a gente lutar contra isso? Como a gente vencer isso? O que você leu lá? Você recebeu a fé, sim? Recebeu a fé? Não se torne passivo. Para fazer valer a vontade e a natureza de Deus em você, acrescente a essa fé que você recebeu alguma virtude. Todos vocês receberam alguma virtude, sim ou não? Você sabe que tem alguma habilidade, sabe fazer alguma coisa? Não fique parado. Muito da tua frustração, muito do teu desânimo, muito do teu luto, é porque você não põe o pé na água para andar com Deus. Acrescente esse pouquinho de fé. Acrescente virtude. E acrescente a sua virtude ciência. Conheça mais a Deus. Como você conhece mais a Deus? Mergulhe na palavra. Deus se revela através da palavra. E quando você conhecer mais a Deus, acrescente a isso domínio próprio. É um fruto do Espírito, sabia? Alguém vai te provocar, você vai ser afrontado, você vai engolir sapo. Comece a exercitar a virtude, a habilidade de engolir sapo, de não murmurar, de não revidar. E acrescente a isso paciência e espera. E a isso vida piedosa. Viva piedosamente, modestamente, sobriamente. Só gaste o que dá para pagar. Não se promova ou não seja opulento para escandalizar o irmão. Viva piedosamente. E isso vai despertar em você amor fraternal. Você vai amar os seus irmãos. Percebe que você já está num nível de trabalho, coisa diferente de só ter fé? E essa fé vai te levar a um outro estágio: caridade. A fé sai de só conhecer para a caridade, que é basicamente ação, amor em ação. Não tem outra receita. Se você continuar só chorando diante de Deus, só reclamando, não vai acontecer nada. Deus vela pela sua palavra. Não basta conhecê-la. Precisa praticar. Quando você começar a praticar, você vai experimentar. Não é eu que estou falando. É Deus, através do seu Espírito que está aqui nessa manhã, que está nos instruindo. Vocês são participantes da natureza divina. Então esse abismo que tem entre o que Deus diz que você é e como você se enxerga, vai deixar de existir. Essa lacuna, esse precipício, esse abismo que há entre essas duas realidades, só uma coisa pode preencher na sua vida: isso. Graça e conhecimento de Deus. Quando você crescer na graça de Deus, no conhecimento de Deus, essas duas realidades que parecem tão distantes e tão opostas, elas vão cooperar e você vai ver Deus em tudo. Você quer ver uma realidade assim, como se aproxima? Jó tinha tudo, aqui nessa vida ele tinha tudo, sim ou não? Tinha bens, tinha família, filhas bonitas, tinha riqueza. De uma hora para outra, tudo que isso aqui que é temporal, Deus tirou. E ele podia ficar aqui blasfemando contra Deus, e as vozes
que estavam em volta dele, os amigos, a mulher, blasfema, amaldiçoa o teu Deus e morre. Sim? Sabe o que ele fez? Ele não fez isso, ele fez uma declaração e falou assim: eu sei. Ele se fiou no que Deus disse, em quem era Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará na terra dos viventes. Ele ficou esperando. Paciência. Continua vivendo piedosamente, sem amaldiçoar, sem murmurar. Quando as suas filhas, os seus filhos foram levados, os seus bens foram levados, em vez de murmurar, ele estava olhando uma outra dimensão. Os seus olhos, a sua mente não estava formatada nesse mundo. Ele falou: Deus me deu. Ele falou assim: ó, eu vim do ventre nu, sem nada. Tudo que eu tenho, Deus me deu depois que eu nasci. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atribuiu até as suas mazelas a sabedoria e a soberania de Deus. Ele fala: Deus é soberano para fazer o que quiser, e Deus sabe muito bem o que está fazendo. Eu não sei, eu não entendo, mas eu me rendo à vontade de Deus e eu glorifico o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebe como ele consegue conciliar, mesmo que nem tudo são flores, porque ele tem os olhos em Deus. Aonde estão os nossos olhos nessa manhã? Na conquista de Canaã, Deus disse: eu vou dar aquela terra para vocês. Foi 12 espias lá. Eles foram lá espiar uma terra, fazer uma estratégia que Deus já tinha dado o veredito: a terra vai ser de vocês. Mas 10 foram lá e falaram: Deus mentiu, Deus se enganou. Não dá para entrar aí não, tem muito gigante, muita coisa. Vai ser muito difícil, impossível. Mas Josué e Caleb estavam lá, olhando aquela situação totalmente adversa com os olhos de Deus. Eles não focaram no inimigo, eles focaram no produto da terra. Lá tem gigantes, mas o fruto da terra também é gigante. Quando você olha com os olhos de Deus, você sabe: quanto maior o problema, maior é a recompensa na vitória sobre o problema. Em terra de gigante, a colheita também é gigante. Se o problema é grande, é porque detrás do problema tem algo maior do que o problema. Mas nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Senão, Deus disse que a gente é vencedor, e eles vão falar assim: nossa, perto dos gigantes a gente é que nem gafanhoto, a gente tem uma síndrome de gafanhoto, de pequenez, de insignificância, de desamor. E você ouve todo dia, você é sacolejado todo dia: você é filho amado de Deus, Deus te chamou, te escolheu. E há uma distopia entre o chamado e cumprir esse chamado. Parece um fardo tão pesado. Eu não vejo nenhum privilégio, porque os meus olhos não estão em Deus. Quando os olhos estão em Deus, todas as tribulações, todas as perseguições que a gente sofre por amor ao nome de Jesus, ao chamado, a gente vai dizer como os apóstolos falavam: olha, a breve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória, porque os nossos olhos passam a dimensão. A nossa mente não está mais formatada aqui, a nossa mente está formatada a palavra, e o que Deus diz que fez, eu tomo para mim que Ele fez. Então as nossas orações se constituem, sabe como se constitui? A uma lista de pedidos: Senhor, me salva, Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa, Senhor, me purifica,
Senhor, me dá unção. A sua Bíblia, em algum lugar do Novo Testamento, manda você pedir essas coisas? Não. 1 Coríntios 6:11 diz assim: vocês já foram salvos, lavados, purificados, santificados no nome do Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo. Sabe o que eu vou fazer? Agradecer pelo que Ele já fez. Para de ficar lambendo suas feridas, remoendo o passado, o tombo que levou, o pecado que cometeu. Coloca-te de pé. Vocês já estão limpos pela palavra. Não estou falando isso para você. A minha Bíblia, o Deus que fala através dela diz: vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já são vencedores. Vocês já foram perdoados. Vocês já receberam um novo coração. Vocês já foram regenerados. Vocês já nasceram de novo. Vocês têm a unção do Santo e não precisam de mais nada. A nossa Bíblia, a tua Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por que a gente não aplica isso e vive como que se isso não fosse verdade? Ou é verdade ou não é. Ou você é filho, ou você não é. Ou você é vencedor, ou você não é. Ou você está limpo, ou você não é. Chegou um tempo, e Apocalipse diz que a gente não pode ficar assim, ó, morno. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Ou santifica ou não santifica. Ou é justo ou é injusto. Entende? Ou você é sorvete, ou você é suco. Sabe aquele meio, aquela coisa no meio, que não é nem uma coisa nem outra? Eu prefiro ficar com o que a minha Bíblia diz. Eu sou participante da natureza divina, recebi a fé para a salvação e posso me apropriar de graça e conhecimento de Deus para aproximar essas duas realidades, desde que eu não me torne passivo e conformado. Não vou me conformar, vou me levantar. Ação é tudo nosso, sabia? O que a Bíblia diz? Paulo é vosso, Apolo é vosso, não é? Cristo é nosso, a vida é vossa, a morte é vossa, o futuro é vosso, o porvir é vosso, tudo é vosso. E porque a gente vive sem nada, como nada, se nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Essa manhã eu queria trazer essa reflexão para você. Quando você participar da ceia, não venha para a ceia como um mendigo que veio pegar umas migalhinhas que vai cair da mesa. Deus tem um banquete para a tua vida. E às vezes a gente está tão fastiado, Deus. Só tem duas situações que a gente não come o banquete de Deus. Só tem duas. Ou a gente está tão doente na alma de pecado, de tanta coisa que a gente não tem fome, não consegue comer. Ou a gente já encheu a barriga na mesa dos demônios. Só tem essa, não tem outra alternativa. Desculpa. Às vezes você vem aqui e você não sente a presença de Deus quando canta um louvor, sabe por quê? Você ouviu música de sofrência, de adultério, de vingança, de porcaria, você encheu a tua mente de porcaria a semana inteira. Aí você quer ouvir uma música do céu em 5 minutos e se encher de Deus. Impossível, você nem tem fome de Deus. Você enche a tua mente de coach, de porcaria, de autoajuda, você lê a palavra de Deus, ela parece insignificante, porque você já está cheio de porcaria. Do que você vai se alimentar é do que você vai viver. Um dos problemas da igreja de Malaquias, ainda no Velho Testamento, que o profeta Malaquias denuncia, é o seguinte: é o culto sem alma
e a mesa do Senhor desprezível. Não tem valor. Então o culto é sem alma. A gente vai lá cumprir tabela, um ritual. Estou na escala, toco, prego, estou na porta, não estou. Tenho que trazer mantimento, não sei o que, coisa e tal. Será que assim a gente vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu te garanto que não. Deus disse para nós essa manhã: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Deus tem vida abundante para você. Buscai-me e vivei. Vou repetir. Que o Espírito Santo grite isso na tua mente a semana inteira. Buscai-me e vocês vão ter vida de verdade. Buscai-me. Entra na minha presença. Não é debalde, não é sem motivo que o escritor aos Hebreus diz assim: olha, se você sabe tudo que você recebeu, se você é participante da natureza divina, se você foi salvo, perdoado, purificado, santificado, recebeu a unção, entre na sala do Senhor, entre no trono de graça, com confiança, com ousadia. Pode entrar, você não vai morrer não. É o contrário. Entre e você vai viver. Buscai-me e viver. Talvez nessa manhã você chegou aqui com um fastio espiritual incrível e você não tem nem fome de Deus. O Senhor está aqui nessa manhã para fazer uma lavagem estomacal em você, uma lavagem espiritual, porque é a palavra que nos limpa. Te tornar apto a nessa manhã comer o corpo e beber o sangue, porque quem não faz isso não tem parte por ele. Você é participante da natureza divina? Então tem que comer, tem que beber, tem que ter vontade, tem que ter prazer, tem que se deleitar, tem que se alegrar, tem que lamber os beiços na mesa do Senhor. Deus tem o melhor para nós, sabia? Deus está colocando diante de nós o melhor. E a gente não quer, não gosta. Estou sem vontade, estou sem apetite. Estou entupido de porcaria. Nessa manhã, o Espírito Santo nos ilumine, para a gente não só saber como foi essa obra, mas que a gente venha aplicar para a nossa vida e viver. O preço que foi pago pela tua vida. E às vezes a gente volta a bater o prego lá na cruz. Receba hoje de bom grado o que Deus te oferece. E viva, pratique, não se conforme. Ponha a virtude em ação. Busque o conhecimento de Deus, domínio próprio, paciência, amor, caridade. Comece a andar com Deus e você vai experimentar Deus. Amém, gente? Tá bom por hoje? É o que eu queria dividir com você nessa manhã. Que agora que a gente vai servir, eu queria que alguém chamasse as crianças lá embaixo, por favor. Que a gente vai beber desse vinho, desse cálice. Agora que a gente vai comer esse pão, que ele se revista de significado, de importância para nós. Às vezes, a gente faz disso uma coisa tão monótona, tão comum.
E na verdade a gente está diante de algo extraordinário. É um milagre você estar aqui, sabia? Pela tua natureza, pela minha natureza, por nós mesmos a gente não estaria aqui. É um grande milagre de Deus se assentar à mesa. E o lindo dessa mesa é que não tem a ver com mérito, tem a ver com graça. A graça nos é oferecida nessa manhã graciosamente, gratuitamente, incondicionalmente. E você pode se levantar daqui hoje, não mais olhando para si como um perdedor, um fracassado, sozinho, abandonado, desamado. Não. Você pode nessa manhã receber no teu espírito uma verdade que pode transformar a tua existência, sabia? Deus nessa manhã pode transformar a tua existência. A minha oração é que nessa manhã o Senhor venha com o colírio celestial nos teus olhos e você consiga abrir os seus olhos e ver o novo de Deus, o que Deus tem preparado, reservado para você nessa manhã. Oxalá você se levante da sua cama, você se levante da sua tumba, se coloque de pé nessa manhã, porque é uma manhã de vida, de ressurreição para a tua vida. O Senhor quer te levar para andar numa outra dimensão. Lembra de Abacuque? Está tudo ruim aqui, ó. Injustiça, o rico oprimindo o pobre, a justiça dos homens é tardia, os homens não fazem questão no caso de Deus. E aí ele traz a célebre declaração: ainda que a figueira não floresça, olha, ainda que esteja tudo contra, ainda assim eu exultarei ao Senhor, porque Ele me faz andar nos lugares altos. Ele tem uma outra dimensão para mim, para você, acima dos problemas, um novo horizonte para mim, para você. Você pode ficar de pé nessa manhã?